Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo novamente, livro de Êxodo. Nós vamos prosseguir, de acordo com semana passada, nós ouvimos uma pregação no capítulo 1, e agora vamos ler e ouvir uma exposição no capítulo 2, versículos de 1 até 10. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar mais uma vez e pedir a bênção de Deus sobre sua palavra. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós temos esse encontro especial contigo, um encontro com a tua palavra sendo pregada de maneira autoritativa, oficial, a palavra do Senhor, para que possa regular nossas vidas, para que possa nos exortar, também nos consolar, Senhor. Nós confessamos a nossa debilidade, confessamos que não podemos compreender a Tua palavra de maneira racional, intelectual, meramente, mas precisamos da intervenção do Teu Santo Espírito. Rogamos para que nosso coração esteja pronto a receber esta semente, Senhor. Neste momento estejam suspensas de nossas mentes todas as preocupações, ansiedades que assaltam os nossos corações e mentes. Faz com que a Tua palavra não frutifique, ó Pai, em nossas vidas. Nós possamos descansar de fato, não somente o corpo aqui presente, mas o nosso coração, para que possamos nos alimentar da Tua palavra e assim nos desenvolvermos nessa salvação. Assim te oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, do contexto da pregação passada, onde Faraó, no seu afã de eliminar a identidade hebreia, de eliminar a adoração que esse povo de Israel prestava ao seu Deus, ele, escalando na sua tirania, chegou ao ponto, no final do capítulo 1, de decretar que os meninos hebreus fossem jogados no rio Nilo. Então, a tirania de Faraó, que começou com as suas sutilezas, e temos que lembrar a antítese das Escrituras, povo de Deus, filhos da promessa, do outro lado, filhos da serpente, Deus, Satanás, essa é a antítese. Devemos lembrar que, então, Faraó, um filho da serpente, está buscando ferir o calcanhar do filho da promessa. Então, a sua última tentativa, não sutil, mas deliberada, escancarada, promulgou, então, esse decreto tão infame. Então, agora nós temos todo aquele contexto, mas agora no capítulo 2 nós fazemos um zoom. Nós vamos aproximar, não mais de maneira generalizada, mas aproximar nossas mentes a uma dessas famílias sobre qual está o decreto de Faraó. Vamos estudar agora uma dessas famílias e entender, então, como o Senhor, na sua providência,
tem conduzido o seu povo. Então, para que você tenha um imaginário sobre o que está acontecendo aqui, nesse momento, você pode então pensar, os egípcios, eles estão de forma tirânica assaltando as casas, pegando esses menininhos para tirá-los no rio. E as suas mães, do outro lado, chorando pelos seus filhos nos braços, filhos esses que dentro de um pouco não existirão mais. Essa é a situação. E podemos imaginar nessas casas o clamor a Deus, a oração fervorosa dessas famílias, buscando do Senhor alguma intervenção miraculosa. Então, sofrimento, tirania é o que tem acontecido aqui. De fato, muitos meninos desses aqui serão mortos. E o Senhor estará juntando cada gota desse sangue para o grande dia do juízo vir com a sua ira sobre os opressores. Mas então, dentro de todo esse cenário triste, negro, o Senhor quer dar esperança ao seu povo. O Senhor vai começar agora a libertar o seu povo. E o Senhor fará isso primeiramente livrando aquele que será futuramente o libertador, a quem nós conhecemos tão bem como Moisés. Então, meus irmãos, o que temos nesse texto aqui é uma coisa muito interessante e irônica, muita ironia vai acontecer aqui, muita ação de Deus irônica vai acontecer aqui. Por exemplo, aqui as águas que deveriam ser o local de sepultura dessas crianças, será o lugar de onde o Senhor suscitará um libertador. Então, é dessa forma dramática que o Senhor começará a sua obra de libertação, a sua promessa de libertação começará a ser concretizada. Então, é dessa forma que o Senhor libertará o seu povo. E a título de termos uma mensagem, um tema, algo para sairmos aqui lembrando do que foi essa pregação, o resumo pode ser o seguinte: Deus levanta um libertador das águas, de onde Faraó pretendia alcançar a sua vitória. Então, temos duas coisas aqui nesse texto. Vamos dar uma olhada sobre essas duas coisas. Primeiramente, a sentença de morte em curso. E depois vamos ouvir sobre a sentença de morte cancelada. Então, Deus levanta o libertador das águas, de onde Faraó pretendia alcançar a sua vitória. Mais uma vez, dando um zoom, chegamos então numa família de levitas. Versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. É interessante o que temos aqui, meus irmãos. Para pegar aquele gancho sobre a continuidade, o progresso da revelação, o gancho seria Gênesis e agora Êxodo, essa continuidade. Nós temos aqui uma família de Levi contra a qual, no passado, Jacó havia dado sentenças de maldição. Veja comigo Gênesis 49, versículos 5 e 7. Gênesis 49, versículos 5 até 7. Eu queria chamar a atenção aqui para a misericórdia de Deus. Quando nós lemos Gênesis 49, 5 até 7, temos Jacó proferindo as seguintes palavras sobre Levi. Então lemos assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Essa sentença foi proferida a esses dois irmãos, Simeão e Levi, por conta no passado, esses dois irmãos eliminaram uma cidade ali de Canaã, assim, traíram aquele povo que havia se circuncidado, conforme Abraão havia pedido. Então, quer dizer, Jacó havia pedido, esses dois irmãos eliminaram o povo daquela cidade. Mas então, quem são essas pessoas aqui no versículo 1? Essas pessoas são Arão
e a sua tia, com quem Arão era casado, sua tia, Joquebede. Você pode observar isso no capítulo 6, versículo 20, temos a informação de quem eram essas pessoas aqui envolvidas. Êxodo capítulo 6, versículo 20, diz assim, que é a genealogia. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Então, temos aqui uma relação parental. Não temos ainda aqui o livro que proibia isso. Depois, lá em Levítico, isso será proibido. Mas veja a história do povo e podemos entender que eles não eram perfeitos, estavam longe de ter uma vida de serem santos. E assim, temos esses exemplos de santidade para os imitarmos. Não temos nada disso aqui. São pessoas comuns, pessoas que vivendo em muitos erros, mas são povo de Deus, povo em aliança com Deus. Então, Arão e Joquebede, seus filhos, na ocasião, Miriam, uma adolescente que na ocasião tem 13 anos de idade, cerca dessa idade, 13 anos. Arão tinha 3 anos de idade. Ele não foi, o decreto não veio contra ele por ele ser antes do decreto. Então, Arão está posterior ao decreto. Mas então, após Arão, o nascimento que vai acontecer aqui, sim, já está debaixo do decreto de Faraó. Então, Joquebede está grávida. A terceira vez que ela está grávida aqui. Prestes a dar luz ao terceiro filho. Não há ultrassom na época, obviamente. E então a família vivia aquela expectativa, aquela grande ansiedade no momento. Será que essa família vai rir ou vai chorar? Então imagina a ansiedade de Joquebede, de Arão, relacionado àquele bebê que deveria ser fonte de alegria, porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor, mas no contexto tão difícil, esse filho, ou esses filhos, né, outras famílias também, são objetos de preocupações. Então, o que vem é menino ou menina? E nós lemos o versículo 2. Versículo 2 diz assim, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então, puxa vida. O que era para ser alegria, puxa vida, veio um menino, não poderia ser uma menina, mas veio um menino. E agora, sobre ele já existe uma sentença de morte. Essa criança vai inevitavelmente morrer pelo Estado. Lembra na pregação passada? Satanás agindo por meio do Estado. Isso comunica muito aquilo que alguns estados têm feito a respeito do aborto. E essa criança, então, está próxima, prestes a nascer e prestes a morrer ao mesmo tempo. Mas, então, a palavra de Deus diz que esse menino era formoso. Ele era um menino bonito. E esse detalhe não pode ser passado por cima nesse texto. É claro que não é a coisa mais importante ser formoso, mas o Senhor usa essa formosura como providência dele, para que lá daqui a pouco, aqui no nosso texto, a filha de Faraó se encantará por essa formosura. E é interessante, meus irmãos, como Deus muitas vezes livra o seu povo, e esse elemento está ali de forma providencial. Por exemplo, José, lá no Egito. Ele era um rapaz formoso, atraiu a atenção da esposa de Potifar, a esposa de Potifar o agarrou, ele fugiu, ele foi acusado injustamente, ele foi preso para de lá sair daquele local de sepultura, mais uma vez, né? Sempre essa dinâmica acontecendo na Escritura, que a água deveria ser lugar de sepultura, lá José foi colocado na prisão para ali morrer, de lá o Senhor exalta José, leva ele até o ponto de ser o Redentor, o Salvador do seu povo. Pegue isso, porque isso vai acontecer daqui a pouco, no Novo Testamento, e a gente vai tratar sobre isso. Mas não só José, temos Esther também. Esther é um outro exemplo. Esther, capítulo 2, versículo 7, diz que a jovem era muito formosa. E nós sabemos que Esther, por meio dela, o seu povo é livre, né? Mais uma vez, de ser dizimado. Então, toda vez isso acontecendo, essa antítese acontecendo na Escritura. E por meio, então, da sua formosura, o rei, vendo isso, se atraiu por ela, e ela foi mais amada, se tornando quem foi e libertando o seu povo. Então, esse fator é interessante e importante nós observarmos nas Escrituras. Aqui em nosso texto, esse detalhe
talvez fez que o Joquebede se apegasse ainda mais à criança quando ela nasceu. Então, ela o escondeu por 3 meses. Isso está aqui, também está em Hebreus capítulo 11, quando fala sobre a fé, pela fé. Então, o pai de Moisés, a mãe de Moisés, o escondeu porque a criança era formosa. Esse detalhe está lá também em Hebreus 11. E aqui também, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então ela se apegou mais ainda por esse fato e escondeu aquela criança. Mas no versículo 3, vemos que depois de 3 meses escondendo aquela criança, não foi mais possível mantê-la daquele jeito. Não foi. Não sabemos o que aconteceu, talvez o policiamento havia aumentado, talvez a família toda poderia ser penalizada. Não sabemos exatamente as circunstâncias, porque Joquebede não se arriscou mais ainda a salvar esse menino, mas o fato é que ela teve medo. Isso faz parte da nossa constituição humana. Nossa fé é assim e assim. Então essa mulher, ela temeu e ela então entregou esse menino. Ela fez aquilo que nenhuma mãe gostaria de fazer: deixar seu bebê, ainda na fase de amamentar, entregue à própria sorte. Isso é terrível. Isso, qualquer mãe aqui deve entender muito melhor do que nós homens do que é isso, entregar, abandonar o seu filho nessa fase. Você já parou para pensar sobre isso? Deus concede a nós momentos de dificuldades tais para que possamos exercitar a nossa fé. Isso está acontecendo aqui. Agora, o restante do versículo 3, veja, e o que ela fez? Então, primeiro lemos que não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Nós não podemos assumir o sentimento de Joquebede aqui, se ela fez isso com um propósito ou não, um propósito redentivo ou não. Mas é interessante observarmos aqui os elementos usados na confecção desse cesto de junco onde o bebezinho foi colocado. No texto original, a palavra cesto é aquela que traduz lá em Gênesis, de novo a conexão, traduz a palavra arca. Aquela arca por meio da qual Noé e sua família foram salvos. Mas tem mais do que essa relação do cesto com a arca. Nós temos outros elementos aqui que são muito semelhantes àquela arca lá em Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8. Nós vemos aqui que esse pequeno cesto, essa pequena arquinha, ela foi coberta com piche e betume para vedá-la. Mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis. Então a ideia da mãe era para que, fazendo isso, a criança colocada no rio, aquele cestinho não afundasse, mas ficasse ali flutuando, uma esperança de salvação, humanamente falando, naquele objeto. Mas, como eu falei, não podemos assumir, mas até onde iria a confiança de Joquebede de pensar: Senhor, tu salvaste o teu povo lá no passado, por meio de uma arca, pela qual o Senhor salvou 8 pessoas. Senhor, quem sabe isso pode acontecer novamente com a minha família. Não é um dilúvio, mas um dilúvio espiritual, né? Podemos assumir aqui. E talvez isso pudesse salvar a família de Joquebede. Possivelmente ela tinha essa esperança aqui. Meus irmãos, então, a Miriam, que é a irmã mais velha, sai com essa arquinha, esse cesto de junco, que é um material muito abundante ali nas margens do rio Nilo, e ela coloca esse cestinho ali na beira do carriçal, na beira de um canal. Ela não solta o bebê na arca, como os desenhos animados costumam dizer. Por isso que é sempre importante ensinar as narrativas bíblicas e não ensinar a criança por meio de desenho animado, né? Porque o desenho animado bota a criancinha ali no rio e navegando. Não foi assim. Ela colocou o cestinho ali na beira do rio e Miriam ficou observando
para ver o que iria acontecer. Esperança até o último momento. Assim é a nossa vida cristã. Então, como o apóstolo Paulo fala, né? Fé, amor e esperança. Sempre temos que ter esperança na redenção, na salvação do Senhor, mesmo que seja o momento mais difícil para se acreditar nessa salvação. Então, Joquebede deveria estar clamando aqui ao Senhor: por favor, Senhor, Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, salve-nos, tenha compaixão de nós. E Miriam fica lá, observando o que vai acontecer. Versículo 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Agora a narrativa faz com que a coisa pareça se tornar pior ainda. Veja, versículo 5. Quem é que vai estar presente ali, vai testemunhar aquela arca? E vamos ler o versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Meus irmãos, aquilo já estava ruim, péssimo. Agora quem desce, quem está ali, é a própria filha daquele que havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Então agora, acabou. É só ela pegar, então, vou obedecer meu pai, né? Vou virar aqui, tchau, criança. Isso deveria ter acontecido aqui nesse momento. Mas não é isso que acontece. E aí a gente vê como o Senhor trabalha nessa dinâmica de pegar o mal e reverter o mal em bem, como José, como nós já citamos. Deus usou toda aquela situação. Lá no futuro, José disse: vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor transformou isso em bem. Novamente nós vemos algo semelhante acontecendo aqui, veja o final do versículo 5. Nós lemos assim: vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Meus irmãos, que consideração, que misericórdia de Deus nós podemos observar aqui no decorrer do texto. Ela viu a criança, versículo 6, e ela viu que era um menino, ela sabia qual era o decreto sobre aquela criança. E ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ela sabia exatamente com quem estava lidando. Mas ela não obedeceu ao decreto de seu pai. Ainda, meus irmãos, podemos observar aqui como o Senhor ele é misericordioso para com o seu povo, no sentido da sua própria palavra, porque em Isaías, capítulo 49, versículo 15, vemos como o Senhor não esquece do seu povo. Ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, o Senhor não se esquece do seu povo. Isaías 49, 15 diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Joquebede não podia fazer nada, mas o Senhor, ele não se esquece dos seus filhos. E vemos aqui isso acontecendo, vemos a misericórdia de Deus aqui acontecendo. A criança está chorando, a filha de Faraó então toma essa criança, e temos então, meus irmãos, aqui o segundo ponto dessa pregação, que é a sentença de morte cancelada. Ela foi cancelada nesse momento aqui no versículo 6. Essa compaixão aqui que a filha de Faraó demonstra para com esse bebê, é aquela compaixão no nível dos homens, não tem nada a ver com a compaixão assim, de Deus, né? Aquela compaixão salvífica, mas no nível horizontal. Ela olhou aquela criança e ela se compadeceu daquela criança. Interessante como aqui o Espírito Santo usa essa palavra, compaixão. Isso é feito de propósito aqui, porque Deus quer fazer a sua compaixão chegar ao seu povo, não por meio de um libertador ainda, mas por meio da filha daquele que havia decretado a morte dos meninos. Isso é muito irônico da parte de Deus, isso é muito fantástico da parte de Deus. Como o Senhor fará o seu povo ser liberto, ganhar um libertador futuramente, e isso será feito por passar pela família do próprio Faraó, daquele que havia decretado aquela coisa. Isso mostra, meus irmãos, a zombaria, como o Senhor zomba dos seus inimigos. Isso está no Salmo 2. Salmo que a gente aqui conhece, né? O Salmo 2 fala que o Senhor zomba deles.
o Senhor se ri dos seus inimigos. E aqui vemos essa zombaria acontecendo, esse fato de ridicularizar o seu oponente, Faraó, por meio da sentença sendo cancelada por meio da filha de Faraó. Então ela vem, ela descumpre o decreto do seu pai, ela não entende nada do que vai acontecer no futuro, ela não sabe o que Deus quer de fato com esse menino vai crescer, esse menino será o libertador, esse menino, por meio dele, as 10 pragas serão lançadas contra o Egito, por meio dele, o Egito será destruído, mas aqui na economia da revelação, ela nada sabe disso, e ela coopera, o inimigo coopera para o plano soberano de Deus. Isso é impressionante, isso é confortante, porque nos lembra que as situações, as circunstâncias, elas não são assim arbitrárias, as coisas não acontecem alheias à vontade de Deus, até os inimigos, até os governantes, todos eles, por mais tiranos que sejam, eles não estão fazendo o que fazem de maneira livre, eles ainda estão cooperando com o plano soberano de Deus. Vemos isso aqui acontecendo. É uma salvação extraordinária. O futuro libertador aqui, ele é tirado das águas. Nós lemos isso em termos do nome que foi dado a Moisés, versículo 10. Final do versículo 10, o nome dele, a filha de Faraó, esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Local de morte, ele foi tirado. E muitos salmos, meus irmãos, a posteriori aqui, depois desse evento, comunicam como o Senhor, ele age com redenção nesses momentos. Por exemplo, Salmo 124, nós lemos assim, se o Senhor não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, já o que o diga, as águas os teriam submergido. Moisés aqui, né, se o Senhor não fosse com ele, as águas teriam passado sobre a sua cabeça. O Salmo 124 diz isso, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Salmo 17, versículo 16 diz, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Os salmos declaram, celebram essa providência de Deus, cantam essa providência de Deus, não só na passagem pelo Mar Vermelho, mas já agora os salmos estão declarando como o Senhor livra o seu povo das muitas águas, estendendo a sua mão para resgatar o seu povo. Então, querido irmão, querida irmã, pare e veja quem é esse Deus na nossa vida. Esse é o mesmo Deus que aquele povo servia. É o mesmo Deus que é o nosso Deus a quem nós servimos. Sempre que uma situação em nossas vidas estiver como que não havendo nenhuma opção mais, não havendo nenhuma solução mais, sempre que uma situação nossa vida estiver por um fio, como num impasse, nós devemos sempre nos lembrar de um texto como esse. Não há momento, circunstância tão difícil, tão drástica, em que Deus não possa vir e nos resgatar daquela situação. Com ironia, com zombaria contra seus inimigos, esse é o nosso Deus. Eu vos apresento aqui o Deus a quem nós servimos. O Deus que não há nada impossível para ele. O Deus que é o seu Pai. O Deus que te chamou para uma comunhão com Cristo. O Deus que prometeu que iria cuidar de você. Não só da salvação, lá outrora, quando você foi regenerado, recebeu a Cristo na sua vida, mas esse Deus prometeu que vai cuidar de você em todo momento. Não há situação. Não há, por exemplo, casamento tão difícil que não possa ter solução, por exemplo. Não há saúde que não possa estar tão ruim que Deus não possa resgatar. Não há situação entre pais e filhos tão ruim que Deus não possa consertar. Não há situação de trabalho, desemprego tão ruins que Deus não possa intervir na nossa vida. Se você foi abandonado, esquecido, seus pais, seus irmãos, saiba que existe um Deus que nunca abandona você, que nunca se esquece de você, que está totalmente consciente da sua situação. E conforme a vontade dele, ele age para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós celebramos aqui nessa manhã. O Deus que teve
compaixão de nós. Então, por isso nós citamos o Salmo 124, né? Sobre as águas, submergindo, as torrentes passando sobre a nossa cabeça. O Salmo 124, versículo 8, diz o quê? Nós declaramos sempre aqui, no começo de cada culto, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo que tem esse contexto aqui, que nós estamos vendo acontecendo em Moisés. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso socorro, o Deus Criador, o Deus mantenedor dos céus e da terra. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Agora, voltando ao nosso texto, mais uma vez, né, em tom de zombaria, indo para o versículo 10 novamente. O nome de Moisés não é dado pela sua mãe, mas é dado pela filha de Faraó, né? A salvação veio através dela, e ela quem coloca o nome daquele que haveria de ser morto, né, por ela. Agora, meus irmãos, o que tudo isso aqui que está acontecendo tem a ver conosco? O que tudo isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo? O que esse texto comunica a respeito do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, a própria redenção em si, a nossa salvação em si. Primeiramente, sabemos que Moisés é um mediador que apontava para o grande mediador, para o grande libertador das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, temos uma comunicação daquilo que Deus faria em Cristo Jesus, da mesma forma dramática. No local onde deveria ser a sepultura do Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto, crucificado, morto e sepultado. É o lugar de onde Deus dá a vitória ao seu povo. O lugar de onde Deus liberta o seu povo, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo. E Romanos capítulo 4 fala que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, nós temos a salvação eterna, temos libertação eterna da tirania de Satanás, da escravidão do pecado, por meio do fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, nós ainda estaríamos em pecado. Nós ainda teríamos que pagar pelos nossos pecados. Ainda seríamos escravos do pecado. Ainda seríamos oprimidos por Satanás, se Cristo tivesse ficado na sepultura. Mas foi exatamente dali, daquele local, que o Senhor Deus tira da sepultura, tira daquele lugar, aquele que seria o libertador das nossas almas. Isso é o Evangelho, meus irmãos, que é comunicado nesse texto. Toda a palavra de Deus fala sobre o Senhor Jesus Cristo, e nisso vemos a formosura do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Isaías capítulo 53 fala que ele não era formoso em aparência, mas essa obra de salvação da parte de Cristo, que se voluntariou para fazê-la, para cumpri-la, torna o nosso Salvador digno de admiração, de louvor, de serviço, de glórias, de compromisso, para que vivamos uma vida grata a Ele, por todos os seus atos redentivos. E tem mais ainda que esse texto comunica sobre Cristo. Nós lemos Gênesis 49, onde Jacó está lançando a palavra sobre seus filhos, Levi incluso, e ali é dito que eles são malditos. E exatamente isso também acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi maldito em nosso lugar. Sobre ele foi lançado essa sentença de morte, essa atribuição, essa natureza maldita, para que por meio disso nós não fôssemos mais malditos de Deus, para que nós fôssemos benditos do Senhor Deus, para que fôssemos amados por Deus, para que fôssemos chamados os seus filhos. Mas um detalhe, então, da palavra de Deus, como Deus redime a situação por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus redimiu a família de Levi por tudo aquilo que aconteceu aqui. Deus nos redime por meio da nomeação do Senhor Jesus Cristo. Somos cristãos, ele foi amaldiçoado para que nós não fôssemos amaldiçoados. Ele vive para que nós possamos viver. Então, meus irmãos, em tudo aqui que nós estamos ouvindo, nós somos mais do que vencedores. Nós somos bem-aventurados. Não há mais maldições sobre nós. Há bênçãos sobre nós. Bênçãos sobre bênçãos. Veja agora
na conclusão desse texto, nós pulamos para o 10, mas vamos voltar um pouquinho. Versículo 7, veja como é o ambiente da salvação, da redenção, são bênçãos sobre bênçãos. Versículo 7, então disse sua irmã, que é Miriam, 13 anos, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Veja, o ambiente de salvação, de graça, é um ambiente de ousadia. Ela não teme, ela já vê a redenção acontecendo, ela vê que o seu filho será salvo, e ela, de forma ousada, pergunta: queres que eu vá chamar alguém para que cuide da criança? Também que criança esperta nessa providência de Deus, né? Vai ser a própria mãe quem vai cuidar do seu filho. Em versículo 8, veja, todas as forças antagônicas estão perdendo a sua guarda. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Imagina o evangelho, a boa notícia acontecendo aqui. Essa menina correndo para sua casa e dizendo: mamãe, mamãe, o Senhor visitou novamente o seu povo. Enxugue as suas lágrimas, mãe, porque o Senhor, Ele salvou a nossa casa hoje. Esse é um ambiente de graça que nós podemos ver aqui. A boa notícia, o evangelho sendo levado pela boca dessa jovem menina. E então a filha de Faraó disse, dizendo: vai, leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Meus irmãos, que mãe iria querer pagamento para cuidar do seu filho? Nenhuma, obviamente. As mães fazem tudo pelos seus filhos. Elas são capazes de morrer pelos seus filhos. Aqui vemos a realidade da nossa fé, fraqueja, ela tem medo de Joquebede. Mas veja a realidade de Deus: redenção, salvação, graça, abundante graça. Então, naquela situação toda de dificuldade, são escravos, ela ainda receberá tudo o que precisa para, de forma muito confortável, criar aquele menino e depois entregar aquele menino para a filha de Faraó. Claro que talvez isso possa soar negativamente ainda, né? Entregá-lo à filha de Faraó, mas é a providência de Deus ainda agindo aqui, que por meio dessa providência Moisés será preparado mais ainda pelo Senhor para que venha a conduzir o povo pelo deserto. Então, meus irmãos, Deus é um Deus maravilhoso. Esse Deus a quem servimos é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos enche de bênçãos e graças, são bênçãos sobre bênçãos. Lembre-se disso. Pode ser que sua vida esteja muito ruim agora, dificuldades estão em todos os momentos e situações, mas lembre-se desse Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que nos quer bem, um Deus que já tem nos abençoado e prometido ainda bênçãos sobre bênçãos, graça sobre graça, na glória, na abundância dos céus, nas riquezas dos céus, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para concluir, meus amados irmãos, o Deus da aliança nunca se esquece do seu povo. Ele nunca se esquece de você. Sempre lembre disso. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece da sua igreja hoje em dia. Quando Satanás sentencia a igreja à morte, é de lá que Deus levanta ela novamente. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele tenta diminuir Satanás e ela cresce. Capítulo 1. Ele tenta matar, ela vive. Capítulo 2. Deus age de forma miraculosa em favor do seu povo. Ele usa as ações dos maus, dos seus inimigos, transforma essas ações em bem. Portanto, meus irmãos, que nós vivamos em novidade de vida, em alegria, servindo esse Deus. Deus nos selou com água. A marca da vitória de Cristo, a água, nós não tememos mais a água. A água está sobre nós, em nossas testas, comunicando que fomos salvos para sempre. E Ele vai continuar conduzindo o seu povo até a Canaã celestial, assim como Moisés daqui a pouco vai conduzir o povo até a terra prometida. Que Deus nos abençoe e que Ele faça prosperar a sua palavra. Amém. Amém.